Está no ar a edição número 24 do Livrescast, o podcast do Livres. Licença para matar? Bandido preso por mais tempo? Vamos discutir hoje os efeitos das medidas do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, conversando com o maior especialista em segurança pública do Brasil, nosso conselheiro acadêmico Leandro Piquet. Eu sou Mano Ferreira, hoje estou acompanhado pela jornalista Sara Mello, da nossa equipe. Tudo bom, Sara? Olá, gente. Tímida aqui com sua estreia no Livrescast. É a minha primeira vez, vocês têm que ir com calma. Relaxa, a primeira vez vai ser boa. Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Tudo bem, Magno? Olá, Sara. Olá, Mano. Olá, Leandro. Tudo bom? E nosso professor da USP, especialista em segurança pública e membro do Conselho Acadêmico do Livres, Leandro Piquet. Olá, meus caros. Prazer, mais uma vez, essa conversa aqui com vocês sobre o tema da segurança pública. É isso aí. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Spotify, youtube.com/livres. Esse é o Livrescast, o podcast do Livres, único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. E vamos destrinchar o pacote de medidas proposto pelo Sérgio Moro, mas antes eu queria que você avaliasse genericamente, como um todo. O pacote é positivo, negativo, as reações foram positivas. O que é que você achou? Primeiras impressões sobre o pacote. Extremamente positivo e importante, na minha opinião. Recebeu o apoio de instituições muito importantes no meio, da Associação de Magistrados, dos promotores públicos, até a Defensoria Pública teve uma posição também de aguardar a reflexão e enfim, contribuir com o desenvolvimento do projeto de lei, que na verdade é um conjunto, né, de medidas, de reformas de leis do Código Penal, processo penal, de amplo espectro, então muito importante para o país, porque sinaliza duas coisas principalmente, que existem dois grandes problemas, corrupção e crime organizado. E, de fato, dominam o debate, dominam o cotidiano, não só da segurança pública, como também da política, né? Quer dizer, a corrupção é um tema importantíssimo. E o pacote tem a principal característica, liga esses dois problemas, liga a corrupção ao crime organizado. E o próprio ministro ontem, quando fez a apresentação do projeto, explicitou como esse processo se dá, essa conexão entre crime e corrupção. Acho que existe um elo que é o policial corrupto, que o crime organizado é uma ameaça diferente do crime ordinário, então o grande poder de pressão, de suborno, de intimidação, então muitos policiais optam pelo caminho da corrupção diante do crime organizado, isso é Brasil, México, Colômbia, qualquer lugar do mundo onde a ameaça do crime organizado se coloca. Essa tende a ser uma dinâmica importante, ou seja, uma parte do setor da polícia, da justiça criminal, é cooptado por essas organizações e contribui na proteção desses negócios ilícitos. Então, o pacote liga essas duas pontas, endurece as penas, a execução penal, o processo de investigação, tanto da corrupção quanto do crime. Então, facilita, por exemplo, a infiltração, a escuta, a produção de provas. Então, é um amplo, digamos assim, mexe com aspectos muito amplos do processo, tanto necessário hoje para conter e reprimir o crime organizado e a corrupção. Então, com isso, vai criar um ambiente na segurança pública, no sistema de justiça criminal, digamos, mais estável, mais, digamos, saudável para lidar com o problema do crime, tirando de dentro do Estado aqueles que foram cooptados e que, de alguma forma, cooperam com essa operação de inúmeras atividades ilícitas. E o melhor exemplo disso é o Rio de Janeiro, com as milícias e toda a conexão da milícia com a política local. A gente pode esperar, então, um aumento das taxas de resolução de homicídios e uma redução dos homicídios a partir desse pacote? Isso não depende diretamente do projeto, porque isso depende da operação das polícias estaduais. E aí eu acho que é uma segunda frente que o Ministério ainda não anunciou o que vai fazer, que é, digamos, a gestão
e a conexão dos elementos importantes desse sistema, que tem uma parte federal, municipal e estadual, que é a parte mais importante. E isso tem a ver com a operação, com a condução, estímulo às investigações, mas do ponto de vista legal, há mudanças que vão facilitar a investigação de uma maneira geral, como eu disse, principalmente a investigação daquilo que é mais difícil, que é o crime organizado, e às vezes a produção digamos, de uma prova, de uma tipificação, ela fica facilitada, por exemplo, agora com a criminalização do porte de fuzil, que é um modus operandi do crime organizado, típico. Você tem o sentinela armado, é o que acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, e isso passa a ser um crime tipificado com uma pena mais dura. Quer dizer, então, em si não é, quer dizer, digamos assim, uma prova de que esse indivíduo está conectado ao crime organizado, mas é característico da presença do crime organizado o uso de fuzil. Então, uma pessoa que está usando um fuzil... portando uma arma que custa dezenas de milhares de reais. De reais, a polícia tem agora condições de tipificar... uma arma que não é feita para ficar em casa. Sim, não é... Exatamente, para defesa. Então, tipifica e classifica como o crime organizado e consegue uma punição maior. Pegando um pouco carona na pergunta do Mano, você explica que a redução do assassinato talvez seja uma coisa que venha numa fase posterior. Mas a gente pode esperar, já dentro desse pacote anticrime, a redução do fenômeno, daqueles fenômenos de assassinos confessos ou já julgados que saem da cadeia depois de 5, 6, 7 anos. Esse pacote afeta esse fenômeno? Afeta a execução penal. Isso. Dificulta a progressão para crimes violentos, e isso sempre foi um gargalo importante na legislação brasileira. Quer dizer, até mais importante do que aumentar a pena, é dificultar a progressão daqueles que foram condenados pela justiça em crimes violentos, principalmente o homicídio. No caso, fazer com que eles cumpram a pena a qual foram condenados do que aumentar o teto, talvez. Exatamente, principalmente no caso de homicídio. Quer dizer, então, no projeto de lei, o mais importante é justamente esse aspecto de melhorar a persecução criminal, no sentido de permitir uma série de inovações do ponto de vista de, inclusive, condenação após segunda instância, o acordo com o Ministério Público. Eu acho que todo o sistema de persecução criminal vai atuar melhor a partir desse pacote, e a progressão dos crimes violentos ficará mais difícil daqui para frente. Sobre a execução de pena hoje, qual é o quadro que a gente tem atualmente no Brasil e por que uma mudança desse tipo, uma mudança nesse ponto é importante? Porque geralmente corruptos e criminosos organizados têm bons advogados. Então, são os que mais se beneficiam das brechas da lei, dos recursos. Tanto que o pacote também, o projeto tem uma série de medidas dificultando, por exemplo, a interpelação de recursos, né? De várias naturezas. Com isso, você consegue justamente dificultar as medidas protelatórias que são próprias a própria questão da execução penal após a condenação em segunda instância. Exato. Quer dizer, o bom advogado consegue vantagens, e isso eu acho que o sentido do pacote é equalizar um pouco as condições aí, endurecer com esse segmento. Afeta os corruptos, digamos assim, da grande política, e afeta os corruptos do pequeno ilícito ali, o policial lá na ponta que se vendeu, que foi corrompido e que também vai poder ser investigado, será punido com mais dureza. Então, isso no final das contas, o policial e o político, eles estão conectados de várias formas, né? Assim, a política vai gerando suas proteções para baixo e para cima, né? Tá querendo falar de assessor ligado à milícia ou é impressão minha? Não, exatamente. Quer dizer, é um exemplo, são vários exemplos assim, de situações promíscuas, né, em que o político com posição de mando começa no caso aí, a homenagear primeiro tenente que fica lá na ponta, que é uma coisa sem sentido, mas que no final das contas é um complexo sistema de proteção que aconteceu no Espírito Santo, aconteceu aqui em São Paulo,
logo na década de 80 e 90 com a coisa dos grupos de matadores e havia uma proteção política, haviam políticos que se beneficiavam, se alavancavam suas carreiras em cima disso. Há não muito tempo, no Rio, não era nenhum tabu ver um político vendo razão na milícia, né? Exato. É uma coisa de talvez nos últimos 5 anos que o elogio à milícia passou a ser uma coisa vista como estranho, mas no meio da década passada era normal você ver políticos na televisão dizendo, olha, eu entendo, né? A gente não pode. Às vezes eles se colocavam como redes de proteção comunitária, quase. Né? São pessoas da comunidade que estão se ajudando para proteger a comunidade dos traficantes. Exatamente. Agora, a questão do excludente de ilicitude pode ser interpretado aí como um gesto simpático a esses milicianos? De maneira alguma. Vamos pensar em duas situações. Vamos pensar num conflito absolutamente honesto. O que a gente precisa entender é o seguinte, que quando o crime organizado amplia a sua presença no país, no território, leva junto esse potencial, como eu disse, de enfrentamento com a polícia, né? Então, a polícia enfrenta situações muito mais difíceis do ponto de vista operacional. São Paulo é um bom exemplo disso, porque São Paulo tem uma polícia militar com padrões muito elevados de integridade, comparados com os outros estados do Brasil, e que enfrenta situações cotidianas de muita violência quando aborda, por exemplo, grupos de assaltantes, porque são mais organizados, estão mais armados, são mais preparados e, principalmente, tem certeza de que se fugirem daquele confronto, a polícia civil não investigará, não terá capacidade de investigar. Há um tempo atrás eu escutei uma explicação sua sobre esse tema e é uma que eu costumo repetir em conversas de bares e é muito interessante. Só abrindo um espacinho aqui na discussão sobre os excludentes de ilicitude, eu queria que você explicasse para a gente e explicasse para quem está nos ouvindo a razão por ter tantos mortos em confrontos de polícia e assaltante nesse ponto. É isso que eu digo. Eu acho que existem conflitos honestos, que eu estava descrevendo um pouco um padrão. Assim, eu acho que a Polícia Militar de São Paulo, de uma maneira geral, tem padrões honestos de conflito. Aborda uma viatura com 4 infratores. Tem um padrão, procedimento de abordagem. Abordagem correto, né? E a reação é muito dura, certo? Aí, do outro lado, você tem situações que é o despreparo, a falta de procedimento, o interesse ilícito do policial, a presença do policial numa situação injustificável, em que havia ali alguma transação que saiu de controle e resulta num homicídio, o abuso puro e simples da violência. Isso tudo foge. A questão não é a lei, a questão é o procedimento operacional, em primeiro lugar. É o treinamento, é o preparo para fazer abordagens, para como enfrentar essas situações de tensão. Então, se o policial é bem preparado do ponto de vista tático, do ponto de vista da técnica de abordagem, de uso de arma, etc., a tendência é que os conflitos se resolvam de forma não violenta. Então, eu acho que isso aí é uma questão muito importante. Quer dizer, tem um aspecto que não tem nada a ver com o pacote, com o projeto anticrime do Moro. Nada a ver. Tem a ver com a incapacidade das polícias de produzirem normas técnicas, procedimentos, treinamentos de acordo com as situações envolvidas no dia a dia do policiamento de áreas conflagradas. Então, áreas conflagradas, a presença do crime organizado requer maior proteção aos policiais, sim, porque os policiais constantemente são alvo de ações muito agressivas por parte do crime e tem que responder dentro de isso precisa virar manual. O Brasil envia tropas para o Haiti que enfrentou situações criminais complexas, tudo padronizado, manualizado. O enfrentamento se dá dentro de critérios objetivos, orientado por um oficial. Agora, não é. A desordem, mais uma vez eu lamento ter que usar o Rio de Janeiro como exemplo, mas a desordem carioca de o soldado junto com o sargento fazendo negócio na ponta,
Porque isso não tem nada. Aí sim. Decidindo como as coisas são feitas. Sem o tenente no batalhão, porque não vai para a rua fiscalizar. Então, eu acho que isso, ausência de supervisão, ausência de treinamento, ausência de procedimentos padronizados, tudo isso favorece a violência na ponta. Quase nenhuma polícia do Brasil tem procedimentos operacionais padronizados. E não adianta só botar no papel. Aí várias vão falar, não, nós temos, claro, mas tem que... Tem que ser implantado. 6 meses tem que chamar o policial para fazer a reciclagem. É um treinamento dificílimo, cara. Enfim, tem que fazer o treinamento. E outra, a Justiça dos Estados, o Ministério Público, a Defensoria e a Justiça terão um papel importantíssimo na definição de como essa lei será aplicada, certo? Então, eu acho que tem que ser, nos termos que foi proposto, é bastante interessante, é útil, protege o policial, protege as situações de conflito honesto. É isso que a gente tem que pensar. O policial está ali desempenhando uma função importantíssima e ele é um servidor do Estado defendendo a sociedade num contexto de muita violência, de muita agressão contra ele. Agora, o mal policial, a corrupção e o abuso, isso depende de capacidade de investigação do Ministério Público e da Justiça. Então, não vejo aí licença para matar, vejo a necessidade de equilibrar e proteger o policial em certas situações, facilitar a defesa desse policial. Agora, a corporação que se entregar no sentido de que entender isso que está acontecendo como uma desculpa para não fazer nada, para não treinar, para não controlar, vai pagar um preço caríssimo. E para fazer esse controle, você vê uma questão de necessidade legislativa ou simplesmente implementar o que já tá legislado? Né? Gerência. E o que é que falta para ter essa gerência? Gerente? Mas na prática. A primeira coisa que falta são gestores na área de segurança pública com cabeça de gestor. De acorda de manhã e vai resolver problema. E não é um fenômeno brasileiro. O legislador gosta de legislar e há uma inflação legislativa grande em casos de segurança, porque os legisladores gostam de serem vistos como estão atacando um problema. Então, há uma inflação uma inflação legislativa. Se você tivesse que dizer, olha, uma prioridade que precisa realmente de uma intervenção legislativa e que a gente ainda não está vendo, que não entrou no pacote. Que ainda não está. Que não entrou no pacote. Olha, o pacote tem 13 grandes... Ou os nossos problemas já estão basicamente servidos e aí a gente devia focar na execução do que já está legislado. O pacote tem 13 áreas. O pacote foi temizado. É bem amplo. É bem amplo. Provavelmente no processo de tramitação agora no Congresso, ele será ainda debatido, ampliado, complementado. Então isso é um aspecto muito positivo. Vejam a forma como o projeto foi apresentado. Com o presidente da Câmara, depois com os governadores. Então, todo o rito democrático e de negociação respeitado e valorizado. Uma sinalização importante também de construção de integração entre os governadores. Né? Construção de parceria do Estado dos estados com a federação, com o governo da federação. Tudo isso ali posto de forma muito, muito competente no processo de construção desse pacote. Então, eu acho que ainda vai desenvolver muito. Eu não acho que tem nenhuma grande área de fora, certo? Tem execução penal, tem a própria tipificação penal e como eu disse, essa conexão crime e corrupção foi realmente, pela primeira vez, alguém teve a lucidez de colocar o problema dessa forma. Certo? De propor um pacote de leis contra a corrupção que vai servir também contra o crime organizado. Tem a corrupção governamental e a corrupção não governamental. Elas estão conectadas pelo sistema de justiça criminal e aí chegam ao sistema político. Há leis ali que tipificam, inclusive, a questão de crimes eleitorais.
Né? Então é muito interessante essa abordagem. Nunca foi feito Tem uma antes. medida também de confisco de bens dos criminosos envolvidos em... Isso também é muito... Aí eu entro num único comentário que eu diria que pode ser um comentário assim, do próximo passo, não chega a ser crítico, mas no que vem depois, é que existe uma grande diferença no que diz respeito à forma como o crime, a corrupção política se organiza e o crime se organiza, certo? O crime organizado no Brasil ligado ao tráfico de drogas, ele é um crime de varejo. Ele está na ponta. Então ele envolve quadrilhas que se organizam, tem ali, são pequenos grupos, algumas se organizam em grandes federações, em grandes redes, como o PCC, que é uma rede que cobre um estado inteiro, tem ramificações pelo Brasil inteiro, mas são basicamente grupos locais que se organizam do movimento da venda de crack e cocaína. Certo? Distribuição. Então, é ao contrário do que aconteceu na Colômbia nos anos 80, 90, o que acontece hoje no México, na América Central. O dinheiro aqui é varejo e pulverizado. Então, os grupos organizados eles têm essa característica. Eles não têm relação clara com o setor financeiro. Apesar da narrativa que a gente gosta de ouvir por aí, a gente ouve muito, de uma grande organização com cabeça, como se fosse uma grande empresa. Parece haver já um consenso na literatura de que os grupos brasileiros são basicamente pequenas federações de pequenos grupos locais. Exatamente, e os líderes têm capital, têm patrimônio, capital mínimo. Comparado com os policiais corruptos, vamos citar aqui o Hélio Luiz, que foi um delegado importante do Rio de Janeiro nos anos 90, ele falava, olha, compara o patrimônio de qualquer infrator, qualquer criminoso do estado de Rio de Janeiro com os policiais mais corruptos aqui, não tem comparação. Entendeu? São muito ricos os policiais e os ladrões são pobres. Isso continua assim. Quer dizer, o ladrão, o dinheiro é importante no caso da corrupção. O político opera com Panamá, opera com paraíso fiscal, opera com o sistema bancário brasileiro, com empresas, com laranjas. Tem uma rede muito complexa. O crime organizado está começando, não digo que não vai conseguir, mas ainda não é a realidade hoje do crime organizado. A ideia de um chefão do crime que comanda as coisas dentro da prisão, muitas vezes, então é errada. Não funciona assim. Quer dizer, existe um coletivo ali de pessoas mais velhas que estão condenadas, que organizam, de certa forma, essas redes, que dominam informações importantes, sim, que têm algum poder de pressão, ameaçam agora... São os conselheiros, quase. São os conselheiros, ameaçam os promotores, os policiais mais importantes. Com certeza isso existe. E eu não estou dizendo que é exagerado se preparar, porque isso vai... Se nada for feito, o México é o limite, não tenha dúvida, entendeu? Quer dizer, isso vai se organizar. As firmas ilícitas pode surgir um grande cartel, com muito poder de pressão, começa a assassinar promotores, juízes, coisa que ainda não temos, jornalistas, acadêmicos. A gente tem um ou outro caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas... Que foi a milícia. Isso. Foi a juíza Patrícia foi assassinada pela milícia. Nesse caso... A milícia, em geral, não está conectada com o crime do traficante. Né? A milícia está conectada com tudo e há evidências de que, inclusive, faz tráfico de drogas em algumas áreas. E a milícia já é uma ameaça diferente, porque, digamos, é a única organização criminosa do Brasil que tem, aí sim, uma organização mais hierárquica, mais conectada à política, pensamento estratégico. O assassinato da deputada Marielle já foi um exemplo de uma ação estratégica. Vereadora. Pensada para intimidar e mudar o curso da política. E desmontaram um plano de assassinato do Marcelo Freixo. Do Marcelo Freixo. Quer dizer, aí é diferente. Quer dizer, eu acho que a milícia é o exemplo do futuro que o crime organizado pode ter no Brasil. Que é se conectar com a política, se capacitar. Por exemplo, as bombas lá do Ceará, as tais bombas. Eles não sabem colocar as bombas, mas eles podem aprender.
Pablo Escobar importou um terrorista para ensinar a colocar bomba em aeroporto, em avião e fazer atentados à bomba. Aquilo não é fácil, quer dizer, manipular explosivo. Então, eu acho que derrubar uma ponte não é... Não é uma coisa simples, quer dizer. Então, eu acho que o crime vai se capitalizando. Então, eu acho muito importante. Mas, nesse momento, essa medida, em particular, ela tem efeito nas redes de corrupção da política. E não tem quase nenhum efeito nas redes do crime organizado. O que é muito importante para o crime organizado, e aí eu acho que é o aspecto que precisa ser complementado da política penal para a gestão da segurança pública, é a ação das polícias estaduais na investigação, dos ministérios públicos na investigação. Porque aí é nos estados que essa competência falta. O modelo de força-tarefa da Lava Jato ela é boa para controlar a corrupção política. Vai no estado e faz aquele arrastão de corruptos. Agora, não dá para imaginar que o mesmo modelo de força-tarefa irá funcionar com o crime organizado no Ceará, na Bahia, entendeu? Não vai. Quer dizer, isso aí vai ter que ser muito mais o dia a dia da investigação, do trabalho de polícia, da polícia militar, porque como é um crime muito de varejo, é um crime que você precisa estar na rua para entender, para encontrar o infrator, enfim, não tem um corrupto lá no gabinete sentado e comandando tudo, como é no caso da política. E para o sistema penitenciário, sistema prisional? Como você vê uma pergunta que eu ia fazer, mas só uma coisa, aproveitando o gancho. Estava falando sobre investigação. Um dos pontos da medida é a criação de um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Isso. O quanto isso pode ajudar na investigação pelas polícias estaduais? Ajuda muito, mas o banco precisa ser um banco, precisa ser compartilhado, as polícias precisam ter acesso, treinamento. Assim como existe um outro aspecto muito importante, que é o banco de informações balísticas, outra medida muito importante que vai ser criada agora no projeto. Então, toda essa parte de informação para a investigação de crimes violentos, das armas e das munições, ela ajuda enormemente. Agora, voltando ao ponto de Magno. O ponto do sistema. Pelo que a gente falou, a mudança da lei de execução penal vai ter como efeito um aumento da população carcerária. Já que eles vão passar mais tempo na cadeia, haverá menos progressão. Irão mais rápido para a cadeia. É verdade. Então, como é que fica a questão da gestão do sistema carcerário? Se a gente tem capacidade para acomodar, parece que as notícias que vêm do sistema carcerário... As cadeias são superlotadas, existe um déficit superlotação, de vagas, né? Mesmo as cadeias que são administradas de modo não tradicional, há uma força para que elas fiquem superlotadas também. Tem um... Olha, a gente precisa enfrentar com rapidez a questão do déficit de vagas no sistema prisional. Antes disso, não deveria o pacote não deveria abordar aquilo de 40% da população carcerária não ter sido condenada? Tipo, é uma questão de ovo ou a galinha, tipo... não deveria abordar isso antes? Isso é difícil da gente saber como esse número ele de fato se apresenta, porque nas comparações internacionais esse número, esse percentual diz respeito àquele preso que não teve nenhum contato com o juiz, certo? Então esse 40% muitas vezes inclui a condenação já em primeira instância. É que ele não foi condenado. Em segunda, então, ele fala, não foi condenado, porque ele não transitou em julgado. Então, a Constituição diz que... ele ainda tem direito a apelar. Mas ele já passou pelo juiz, ele já foi, ou o juiz pediu a preventiva, né? Ou passou pela primeira instância e resultou numa condenação à pena de prisão. Provavelmente esse número inclui esse tipo de apenado. Mas assim, tem algum dado mais confiável sobre... Esse número, esse tem sido um grande debate. O Conselho Nacional de Justiça tem produzido, está ajudando a quebrar esse número para entender do que se trata efetivamente. Porque, falando assim, parece que simplesmente nós
temos uma situação em que o preso foi, digamos assim, o infrator foi detido em flagrante e teve ali uma audiência de custódia e está preso. Uhum. Ou nem teve audiência de custódia, o delegado falou, olha, aguarde a audiência com o juiz. Então é como se fossem 40% nessa situação. Não parece que é o caso. Esse número ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser individualizado. Como eu disse antes, a gente precisa entender também a trajetória do indivíduo no crime. Então, muitas vezes, ele já passou, já teve um contato, o juiz já passou em audiência de custódia, já passou em primeira instância e está aguardando tramitação de outros recursos. Né? Então isso é um pouco diferente da situação internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem muita gente que está no sistema simplesmente que está esperando uma decisão do juiz. Então você pode ficar, até porque tem ali multas, tinha alguma coisa, algum passivo, você fica esperando o juiz olhar para você e falar, olha, você vai continuar, você paga tanto e sai, no caso norte-americano. E nós não temos números exatos para dizer, olha, X% estão nesse caso. Esse 40% precisa ser dividido em várias categorias. Né? E sobre o sistema penitenciário, a gente está preparado para lidar com esse novo... Como expandir a quantidade de vagas? De uma forma nós vamos rápida, precisar expandir. Muito. O Brasil, a razão homicídio... preso no Brasil é muito baixa. Quer dizer, quando você vê a taxa populacional, até assim, a taxa por 100 mil na população, até, digamos, é razoável, coloca a gente numa posição. E ainda outros descobriram, mas essa conta, quando compara internacionalmente, tem que ser só aqueles que estão cumprindo pena em regime fechado, porque internacionalmente só apenas os que estão em regime fechado é que entram nessa conta. Então o Brasil diminuiria ainda mais. Por 100 mil habitantes diminui, mas uma coisa que eu acho muito importante é a gente olhar a razão de homicídios cometidos no país e por presos. Então é presos por homicídio, né? Então, essa razão no Brasil é muito baixa, né? Quer dizer, assim, tem muito pouca gente presa para muito homicídio. Em parte porque a maior parte dos homicídios não é devidamente investigado. Exato. O indicador não é bom porque diz, mas tem quem está preso não é por homicídio, mas, digamos, são grandes números, são a proxy do problema, né? Quer dizer, olha para o problema e diz, olha, quem é que está preso no país? Né? O homicídio é uma parte sempre pequena em qualquer lugar do mundo dos crimes cometidos, aqui no Brasil também. Quer dizer, mas seria esperado uma razão mais parecida com a de outros países da Europa, Estados Unidos, do que o Brasil tem, mesmo na América Latina, Chile, Colômbia, tem taxas de encarceramento por homicídio muito mais elevadas do que a do Brasil. Então, eu acho que, de uma maneira geral, esse problema é muito mal posto. Assim, a gente realmente tem um déficit de punição muito grande no país. E outra coisa muito diferente é o seguinte, acomodar os condenados pela justiça é uma questão fundamental. Acomodar respeitando os direitos, a integridade física, a saúde, tudo isso é fundamental. Então precisa um investimento para, digamos, alinhar esses dois processos, né, de expansão da pena de prisão e aplicação da pena de prisão nos casos mais graves e a disponibilidade de vagas. Então, se tem essa demanda, por que não tem mais presídios? Muito boa pergunta. Minha primeira suspeita, nenhum governador vai num presídio, corta uma faixa e diz, inauguramos mais uma unidade para 2080. É uma honra, estamos aqui todos, povo de Sucupira. Nosso futuro está Então, não acontece. Então, se não tem faixa, se não tem inauguração, o governador já dá um passo atrás. Segundo, de 10 especialistas em direitos, em segurança pública, 9,5 falarão: isto não funciona, a pena de prisão é um equívoco, aumentar as penas não produz resultados. Aí o governador fala assim, eu tenho que cuidar de educação, saúde, vou inaugurar a escola, vou inaugurar o hospital. Se eu não puder inaugurar um presídio, tá bom, dá uma apertadinha. Se a justiça o governador não controla a justiça, não controla a legislação penal. Agora, se a justiça está mandando mais gente, e aí sim ele, governador, é responsável pelo hotel, né, pela acomodação desses presos.
Então ele diz, bom, dá uma apertadinha aí. Se não tem Tanto ninguém os defendendo os direitos piores estados do Brasil, quais são? Os que tiveram mais longa permanência de governos progressistas, de esquerda, que falaram, não é a solução o presídio, a pena de prisão não é a solução, logo não vou construir vagas. Acho que o Maranhão também... O Maranhão, que aí é uma exceção à regra da... Depende de que dia você pergunta à família Sarney, que lado eles estão. Mas eu diria, Pernambuco tem um grave problema, o Rio Grande do Sul... Né? O próprio Rio de Janeiro. Acho que o discurso é sempre que o dinheiro público tem que ser usado com escolas, não com prevenção. Né? E isso termina gerando uma violação brutal dos direitos desses indivíduos, porque eles são condenados a situações... Pernambuco tem presídios com 4 presos por vaga. Né? Falando em direitos humanos, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que a questão de solucionar os abusos policiais não tem nada a ver com esse pacote. São, assim, no sentido de que são outras esferas do poder público que precisam se organizar. Minha primeira pergunta é, o Ministério de Moro tem como intervir, fazer alguma coisa em relação a isso? Tem algum papel aí? Tem algum papel, O governo federal pode? Sim, muito. E o que eles podem fazer? A Senasp ano passado, no final do ano passado, o Congresso fez um grande esforço de aprovação também de várias medidas importantes. Uma das medidas aprovadas é o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E no âmbito do SUSP... Ainda na época do ministro Raul Jungmann. Né? Isso, exatamente. O governo federal tem a possibilidade de dirigir treinamentos, criar uma Academia Nacional de Polícia. Esse é um dos planos do general Teófilo, que está à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Tem uma visão muito clara de que o governo federal pode ter um papel no treinamento e formação das polícias militares. A parte dos procedimentos A operacionais. parte dos procedimentos, ajudar a trazer as melhores práticas, compartilhar isso. Então, eu acho que o SUSP ajuda, porque o SUSP cria uma série de plataformas e regras de integração. Como tal, em que altura está esse processo de implantação? O SUSP está aprovado e agora depende de leis ordinárias que vão regulamentando aspectos específicos. Por exemplo, essa pergunta que você fez caberia perfeitamente como um programa de treinamento no âmbito apoiado no SUSP. Poderia ser ou um ato do Executivo, um decreto do Executivo, ou alguma proposta de lei eventual obrigando a formação de oficiais no curso superior de polícia, por exemplo, em Brasília, criar uma academia nacional de polícia para treinar esses oficiais. É o tipo de aperfeiçoamento que seria bom que surgisse agora através do Congresso? Esse depende mais do Executivo. Eu acho que o segundo movimento, esse pacote vai tramitar, eu imagino, até o segundo semestre, né? Vai ser um longo processo de negociação. E eu acho que o próximo passo seria avançar. Provavelmente o governo virá com uma medida complementar. E orçamento para isso? Orçamento para isso não precisa mexer muito no dinheiro que tem, entende? Precisa criar mais incentivos do que... mais uma questão de gestão do que de dinheiro. Eu acho que tem, se a gente olhar para o que os estados alocam em treinamento, e tudo isso tem instalações, isso são investimentos de baixo custo. Vicky, a gente estava falando um pouco antes sobre... Eu ia sair um pouco do tema do pacote anticrime do Moro, então eu vou deixar que alguém feche o pacote, que depois eu vou fazer uma pergunta um pouco genérica. Né? Eu queria que você comentasse o aspecto da negociação da pena por parte o plea bargain, né? Exato, por parte do Ministério Público e juiz com o preso, né? Que é um aspecto extremamente inovador, porque justamente isso é uma instituição importantíssima do sistema de common law, né? E não tem nada a ver com a nossa tradição jurídica. Então vamos ver como isso é recebido, do ponto de vista até do... Calma, eu vou perguntar. Como assim o sistema da gente não tem nada a ver com common law? Acho que a gente precisa explicar isso para quem está escutando. O nosso sistema ele segue a tradição jurídica continental europeia, né, do direito romano-germânico.
né? Então é todo baseado em códigos, né? Em processos pré-estabelecidos. E o direito de common law, ele é o contrário, ele é baseado na jurisprudência. Que é a tradição né? inglesa. Né? Uma tradição inglesa e americana, principalmente. Então, é a partir da experiência que você vai construindo a tipificação, vai construindo a legislação. Então, são processos quase que inversos, né? E esse dispositivo ele é muito importante no sistema de justiça criminal norte-americano, por exemplo. É a base do sistema de justiça norte-americana. O infrator negocia a pena direto com o promotor, que vai fazendo ofertas, e isso facilita o trabalho. Entrega o teu chefe que eu reduzo tua pena. Ou assume isso e eu peço essa condenação para você. Sem a gente precisar abrir um processo. Abre um processo. Reduz o custo de investigação. O criminoso já assume, então não precisa mais investigar aquele Exato. E essa é a ideia. Quer dizer, então eu acho que pode trazer agilidade, pode ser um elemento de empoderar o promotor nesse processo muito interessante. Pode gerar distorções, claro. Mas há necessidade também de algumas proteções, porque esse sistema, como você bem coloca, gera algumas distorções. E ele sempre... E como... Aí é que é o elemento... Quais distorções? Quais são as distorções principais? Você pode gerar, por exemplo... A falta de um advogado no momento do acordo, a precariedade econômica do réu pode ser um elemento indutor dele aceitar uma pena, entendeu? Então, isso tem... Agora, aí é que é o problema principal, porque no sistema de common law, o que acontece? Como é um sistema de jurisprudência, ele vai se corrigindo. Quando você percebe, olha, nós estamos condenando só pessoas de menor poder aquisitivo, que não tinham advogados ou desse ou daquele tipo, então vamos corrigir essa política. Agora, o nosso sistema depende de lei sempre, né? Depende de uma coisa que vem de cima e atinge a decisão de cada agente do sistema. Então, é mais difícil, digamos assim, corrigir não existe na lei um elemento assim, depois então, isso será avaliado. Porque o sistema de direito norte-americano, de justiça criminal norte-americano, basicamente depende de avaliação o tempo todo. Né? Se tem uma coisa que a gente precisa nas políticas públicas brasileiras, é a avaliação. Como um todo. E é uma coisa que está na E esse aspecto inovador, junto com outro, que aí veio da tradição da legislação italiana, que nomear os grupos. Isso foi muito interessante, também não tinha nada a ver com... Eu queria que você comentasse isso também. A gente tem um certo pudor, a imprensa adotou, o governo adotou, inclusive em São Paulo, o governo de São Paulo demorou muito tempo para admitir a existência do PCC. Exatamente. E agora, no pacote de crime, algumas dessas organizações estão lá, nomeadas. Isso... Por que você acha que isso está lá dessa forma e qual é a importância disso ter sido Copy and paste da legislação italiana facilita o juiz, ele diz assim, que troço é você, né? Que crime você cometeu, que infrator é você. Então você está nesse aqui, não está? Olha, falaram que você está nesse aqui, então esse está na lei, isso fica mais fácil como exemplo na construção da denúncia. Isso então facilita. Tem um papel prático. A presença do nome das organizações ali não é gratuito. Exemplo, facilitar, tira um pouco a rigidez, né, aquela ideia de que uma lei tem que ser uma coisa sem carne, né, etérea. Então, coloca o exemplo prático, é muito interessante. Esse é um elemento de inovação muito importante. Assim como a videoconferência. Né, a videoconferência que já é uma demanda antiga, já tem um projeto que está rolando. Os próprios governadores reclamam dos custos. Muito. No ano passado, eu estava lendo agora no caminho para cá, foram quase 50 milhões de reais só de transporte de presos para audiências, coisas que a teleconferência poderia resolver. Só voltando no ponto anterior, que a gente falava um pouco sobre inflação legislativa, e há um problema no Brasil que os nossos legisladores têm sempre muitas ideias, eles sempre querem reinventar a roda, e a gente tem muita dificuldade de pegar exemplos bem-sucedidos e implementar em outros lugares. O Brasil tem 27 estados e nós estamos no estado cuja a taxa de homicídio por 100 mil é a menor do Brasil. Tem uma polícia militar que tem problemas, mas é respeitada, que é reconhecida como eficiente. Quais são os principais pontos da Polícia Militar de São Paulo, do sistema de segurança de São Paulo, que deram certo e que outros estados poderiam copiar
para que chegassem a resultados como os de São Paulo? Especificamente, Polícia Militar São Paulo, eu acho que são duas grandes inovações que aconteceram de forma muito silenciosa. Uma é a distribuição do efetivo no território. Quer dizer, o policial, a força policial foi alocada nas áreas com maior população, maior crime, e isso mudou completamente a presença da polícia no território. Simples gestão de quem está onde, né? Quem está onde. Quer dizer, isso, se olhar o mapa do policiamento no Brasil, se fosse possível fazer, está todo mundo no lugar errado. Está cuidando de autoridade, está cuidando dos bairros ricos, entendeu? Está num lugar que tem muito crime, tem pouco policial, e num lugar que é tranquilo, está cheio de gente. Até porque o incentivo policial é ir para onde está longe do conflito. Exatamente. Então, isso foi uma coisa muito importante aqui em São Paulo. E a segunda, eu diria que foi um conjunto que relaciona o treinamento, a adoção de procedimentos, por exemplo, inovações, o método Giraldi de tiro, que foi um protocolo de tiro defensivo, que virou uma espécie de um programa de treinamento. Então, isso melhorou muito todo o processo de padronização das operações e a corregedoria, né? Quer dizer, não só a corregedoria, que é a corregedoria extrema, mas o papel do oficial na rua como controle de qualidade, de supervisão do trabalho, coisa que também tenente e capitão andando na rua no resto do país é praticamente inexistente. Aqui em São Paulo você encontra o tempo todo o tenente recém-saído da academia, com liderança e desempenhando essa função. Porque polícia é isso. Polícia é treinamento e supervisão. Não adianta treinou uma vez e vai fazer o resto da vida. Não vai. Se não tiver supervisão, faz tudo errado no dia seguinte. Então tem que ter alguém ali. E isso a Polícia Militar de São Paulo fez muito bem. Alocou, treinou e supervisiona de forma eficiente. Falando em supervisionar eficientemente o tempo do Livrescast. Essa é a pior ponte que eu já fiz. Estamos chegando ao final do programa. Muito bem, muito Leandro, bem. muito obrigado. A gente, tradicionalmente, aqui no Livrescast, fazemos um encerramento com o que a gente chama de Momento Merquior. A gente pede para o convidado dar uma dica cultural, que pode ser um livro, um filme, um documentário, para o ouvinte. Qual é a sua dica? E muito obrigado por estar hoje no Livrescast. O livro novo do Padura, A Transparência do Tempo, sobre a experiência dele em Havana, Cuba, e as transformações, assim, a degradação da vida social em Cuba e a dificuldade que é enfrentar o dia a dia hoje em Havana. E, ao mesmo tempo que tem toda a beleza poética da vida, daquele povo maravilhoso. Maravilha, tá bem de dica. Eu anotei aqui agora. Vou chegar em casa, vou procurar no. Sara tem Amazon. dica hoje? Sara sempre tem dicas culturais. Eu? Eu sei. Jovem antenada. Se emocionou. Não, é porque eu falei, tipo, umas 10 coisas pra Mano hoje no almoço. Nada, tipo, Exatamente. Fez um download do teu Não sobrou nenhuma dica, cara. Deixa eu ver. Recentemente eu assisti um filme muito bom, numa retrospectiva de clássicos, num cinema lá de Recife. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. O Expresso da Meia-Noite. É tipo, a história é ficcionalizada, obviamente, mas é baseado na autobiografia de um cara que tipo tentou transportar haxixe da Turquia para os Estados Unidos, sendo que o problema é que ele ficou preso por 4 anos na Turquia, e aí, quando faltavam 50 dias para ele ser libertado, transformaram a sentença dele em prisão perpétua. E aí ele teve que fugir, e foi um... Enfim, e Não dá o spoiler. é um filme lindo. Eu saí... Sabe, deu o branco que deu agora, que eu não sei. Realmente Assistam. é um filme muito interessante. Você já viu também? Claro. É muito bonito, né? É da minha época. E eu vendo em retrospectiva de classe. Você é da época dos filmes clássicos. E com isso chegamos ao final. Eu não dei minha dica. Eu achei que você não ia querer dar uma dica. Não, Então, eu tava pensando se eu já dei essa dica. Eu acho que eu tenho muitas participações no Livrescast já. E eu acho que todas as dicas que eu poderia dar, eu já dei. Porém, eu não sou um bom leitor de ficção, eu não leio muita ficção. Mas
alguns amigos meus do Twitter me recomendaram um livro chamado Stoner, se não me engano, chama John Williams. É um livro clássico, um livro não é novo. E eu comprei e esqueci, ficou lá na minha estante. E esses dias me deu vontade de ler alguma ficção. Peguei para ler e tô maravilhado com o livro. O livro é muito bom, é um clássico também. Então eu recomendo o livro Stoner, do John Williams. É isso aí. E com isso, agora sim, sim, chegamos ao final da edição número 24 do Livrescast, com trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana, então acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusolivres, e assine o nosso canal em youtube.com/livres. Envie a sua opinião crítica ou comentário através do nosso fórum exclusivo para associados, e se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Até a próxima, escolha ser livres.